Hoje a gente vai falar de um tema bem bom, que é indiferença, neutralidade versus indiferença. Né? O que é isso para a consciência? Né? O que é isso para nós que estamos conscientes? Hoje eu estou com o Thales aqui, pedi para que ele viesse comigo para a live, para a gente falar desse tema, neutralidade versus indiferença, para clarear, né, o que a gente pensa em relação à neutralidade, o quanto ela é importante, e o que a gente pensa sobre a indiferença, que é completamente diferente, né? É completamente diferente uma coisa da outra. Óbvio que a indiferença ela tem um conceito pesado mesmo, e a neutralidade ela é um estado. Então a gente vai falar disso, tá? Tá, você quer se apresentar? Não sei se todo mundo conhece Thales, acho que sim. Eu tenho mais aparecido aqui, mas o Thales também faz parte disso tudo, eu falo muito dele. Acho bom você dar um oi aí. Oi. Não, vocês talvez já me conheçam, para aqueles que não conhecem, eu sou o Thales e a gente está unidos nesse propósito maior, né? Eu e a Mariana aqui. Então, a Mariana que está iniciando essa jornada aí de lives bom, trazendo esses conteúdos aí para vocês. Mas eu estou sempre por aqui, sempre com ela, né? Auxiliando também dentro desse clarear esses conteúdos e trazer essas informações de uma forma mais precisa para vocês. Então, logo mais também eu vou fazer aqui algumas lives, alguns conteúdos específicos aí para vocês. Vamos ver como isso caminha. Então, hoje estamos aqui e vamos junto nessa. Bom, hoje então a gente vai falar cura, sigla cura, CURA, e neutralidade versus indiferença. E eu corri para onde? Corri para o dicionário. Fui lá e vi que neutralidade, nossa, esse nome grande, né? É uma condição daquele que permanece neutro. Aí eu falei, tá bom, não falou muito. No segundo significado, isso aí é o significado da palavra neutralidade. Já deu um pouquinho mais de clareza. Imparcialidade, gostei, e objetividade. E aí, para mim, assim, encaixou. Encaixou. Vocês vão entender por quê. Então, imparcialidade e objetividade, tá? Significado. Um significado geral. Depois eles desmembram e trazem o significado da psicanálise. Eu acho interessante trazer para vocês. Característica própria da função do analista de procurar não dirigir o tratamento segundo os seus ideais. Quer dizer, ele não opina sobre o que está sendo dito. Olha que interessante. Ele se mantém neutro frente às manifestações do discurso do analisando. Achei bem interessante, o Thales vai falar bem disso, que é talvez a nossa maior ação é isso, é você, na hora que a pessoa está dizendo alguma coisa, na hora que você está vendo a cena fora de você assume essa postura de neutro, né? E você não fica tentando colocar seu ideal sobre aquilo, sobre tudo que você conhece, tá? Na política, olha que interessante, condição de um país que não participa de uma guerra. Olha o que a neutralidade nos faz. Não alinhamento e não engajamento de uma guerra. Nós vamos falar um pouco disso. Como a gente se livra das nossas guerras internas e externas, sendo neutro. Se livra de criar problemas. Se livra de criar problemas. Já na química e na eletricidade, é um estado de um corpo neutro, desprovido de uma particular propriedade. Ou seja, não é positivo nem negativo, é neutro. Maravilha.
Código de hoje. Você sabe que a gente tem 12 códigos. 12 códigos. Cada dia eu dou um. Código de hoje. Código de hoje. Ele é uma sigla, ele é PVN. Sabe o que é? Que é? Ponto de vista neutro. É onde a gente vai colocar vocês. Esse ponto, é um ponto. É um estado mental. É algo muito claro. Ponto de vista neutro. É o código de hoje. Anotem aí. Ponto de vista neutro é uma atitude, uma posição. Lembra que ontem nós falamos muito, ontem ou anteontem, não sei, dessa atitude mental? A gente assume essa postura mesmo, uma atitude. Hoje nós vamos assumir essa atitude, essa posição não polarizada, neutra, nem positivo, nem negativo, em relação a nada, a nenhum cenário. O cenário vem, o filme vem, a situação vem, as questões relacionais vêm, mas a gente está com um ponto de vista neutro e não um ponto de vista sobre aquilo, e não uma ideia formada sobre aquilo ou uma opinião formada sobre aquilo. A gente simplesmente, sim, tem um ponto de vista, só que ele é neutro. É exatamente isso aí. Se você puxar um pouquinho antes, o que a Mariana trouxe ali em relação à química, então você tem prótons, elétrons e nêutrons. Então, é o ponto neutro. Você tem carga positiva, você tem carga negativa e você tem o ponto neutro, que ele não químico, né? É químico, não toma partido, não tem, não é polarizado, ele é neutro. Ah, mas não tem opinião? Tem, a gente vai falar mais, né? Tem opinião. Bom, aí eu corri para a indiferença. Pasmem. O próprio nome diz, né? Falta de interesse, significado, de atenção, de cuidado, de consideração, descaso, desdém. Por isso que a gente colocou neutralidade versus indiferença. Eles são opostos. É porque muitas vezes, quando você começa a assumir uma postura de neutralidade, as pessoas que estão ao seu redor começam a confundir, começam a achar que você é indiferente. Então, não tem nada, por isso que a gente trouxe esse tema, por isso que a Mariana trouxe neutralidade versus indiferença, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Você está neutro e você está indiferente. Então, ali já tem um ponto. Qual que é a principal diferença aí? Na indiferença, tem a falta de atenção naquilo. O ponto de vista já some, você não tem um ponto. Sim, você tem completa falta de interesse no assunto e você não tem foco naquilo, é falta de atenção mesmo. Na neutralidade é descaso, na indiferença é descaso. Na neutralidade isso não acontece. Você está com atenção naquilo, você tem interesse naquilo, porém você não polariza. Você não traz aquilo para a mente analisar e qualificar tudo aquilo. Então, essa é a principal diferença. Beleza. Nossa, ainda estamos no significado lá do dicionário, na etimologia, tá? E agora aqui, mindset. Já demos o código, que é esse ponto de vista neutro, e aí a gente revela, né, dentro do nosso Mindset Evolution, o que como é que a gente trabalha, como é que a gente age dentro de neutralidade, dentro da indiferença, tá? A neutralidade, gente, ela é um estado mental. Falei muito de estado de espírito. Creio que vocês entenderam, né? Eu fiz umas enquetes lá dentro do canal e creio que realmente vocês entenderam. Falei do estado de espírito de irmandade, falei do estado de espírito da fé, né? Um estado mesmo de espírito. E hoje a neutralidade ela tá um pouco mais adensada do que esses outros estados de espírito. Ela é um estado mental. Falei amplamente ontem de mente consciente, falei das outras mentes
e falei do campo mental, né? Desse campo mental consciente que a gente constrói com uma mente consciente, tá? Neutralidade, então, é um estado mental, é uma postura, uma atitude mental. Ontem o código foi esse, atitude mental. É um artifício que a mente consciente, tá? Porque a gente tem a mente inconsciente e a mente subconsciente, que a mente consciente utiliza para manter a ordem e organização das informações genuínas que vêm da onde? Da consciência. Então, a neutralidade é um estado mental que faz com que a mente consciente organize as informações, ordene e organize as informações advindas da consciência. O que é consciência? O eu sou consciente. Eu sou consciente, é a minha consciência, estados de espírito, alma barra script original. Bom, sei então que essa neutralidade é um estado mental. Sei que a minha mente consciente precisa ordenar e organizar tudo isso, né? Para eu manter esses impulsos genuínos da minha consciência. Porque, gente, venhamos e convenhamos. Olha só, a consciência, o eu sou consciente, é neutro. Os níveis de consciência da qual eu faço parte, lá onde eu moro, minha casa, onde é o meu núcleo de consciência, é neutro. Deus é neutro. Nível de consciência, Micael, neutro, tá? O espírito e seus estados de espírito são neutros. Quando eu falo estado de espírito e irmandade, já até sai assim a frequência, a vibração, neutro. Estado de espírito fé, neutro. A alma, onde está nosso script original, onde nós somos uma alma, neutra. A mente consciente que constrói esse campo de mental consciente, nós precisamos tornar ela neutra e nós vamos ensinar isso aqui hoje. Porque a mente inconsciente e a mente subconsciente, elas são danadas, elas são muito potentes. As três mentes, a consciente, subconsciente e a inconsciente, elas trabalham em conjunto, porque nós estamos aqui. Nós precisamos agir, falar, né, interpretar os nossos papéis. Então, elas agem em concomitância uma com a outra. O que difere você estar numa e outra é você estar consciente, é você usar mais a sua mente consciente. E sua mente consciente precisa ter essa atitude mental, essa atitude neutra, essa postura neutra. Porque quanto mais neutro você tá, mais consciente você tá. Quanto mais consciente você tá, mais neutro você tá. Tá? Essas três versões, essas três mentes, elas operam sim misturadas, entrelaçadas. E cada hora, a pessoa, vou dizer a pessoa, o outro, se a pessoa não está consciente, ela usa um tipo de mente. A pessoa que não está consciente, não está expandida, não sabe nem disso, ela usa muito a inconsciente, a mente inconsciente, porque está aí no mundão. Eu faço o que todos fazem, né? Nem penso, nem analiso, não tenho nenhum discernimento. E a mente subconsciente também a galera tem usado muito ela, porque ela serve muito para justificativa. Que a mente subconsciente é a nossa caixa de memória. Então, eu não faço, eu tô até conscientinha, mas eu não faço isso porque aí vai lá na memória, aí conta uma historinha para si mesmo, enche de personagens, porque meu pai, porque minha mãe, e aí não traz nada, não faz nada por aquilo, né? Se preenche de justificativa. Não conhecem que ela constrói esse campo consciente, que é possível você viver, falar, agir, respirar nele, um campo de frequência. Operar nesse lugar de mente consciente, né? Viver nesse lugar, porque ele passa a ser um lugar, é o campo da consciência, o campo da mente consciente, ele passa a ser um lugar. Ele passa a ser, você passa a ter atitude, você passa a ter
a postura disso. Ela nos abrilhanta, né? Ela nos engrandece, ela nos enobrece com a neutralidade. E aí você passa a ser neutro, o Thales é quase, não vou dizer quase, 100% neutro, eu vou dizer que eu sou, sem mentir. Não, você que sabe. 70% neutra. A gente passa a ser neutro em tudo e com todos, não é? Exatamente. Isso aí. Qual que é? Mas você vai falar, mas por que eu preciso saber como transitar nisso aí? Por que eu preciso aprender a ser neutro? Simples. Você, imediatamente que aprende a fazer isso, os seus problemas, eles começam a acabar. Ah, mas eu vou ver sem problema. Se você quiser, é possível, né? Sair da dor, sair do sofrimento, sair da descargas emocionais que deixam o seu corpo apático, estático, degradado. Isso é possível, através do estado de neutralidade. Estado mental, né? É um estado mental, uma condição mental. Né? E isso você precisa, para fazer isso, você precisa estar consciente. E precisa fazer isso de forma consciente. Não basta saber o significado, como eu li agora, né? Não basta saber o significado. Teoria. O que você precisa ter o conhecimento de como funciona. Entende? Então, mas não basta só ter o conhecimento. Você precisa utilizar para que aquilo realmente funcione. Então, tem o conhecimento e tem a educação, vamos dizer. Então, você se educa a partir do conhecimento. Educar é o quê? Colocar na prática. Então, você aprendeu, você sabe que aquela estrutura funciona dessa maneira. Você precisa colocar isso na ação. Aí é uma vez só? Não. É para todo sempre. Todo minuto. Todo minuto, a todo tempo. Porque esse é o papel de você estar consciente. É você trabalhar através de comandos a sua mente, o seu corpo. Porque você é que está pilotando a estrutura. Né? A sua consciência. É você consciente que pilota a estrutura. Então, tem gente que fica viajando na maionese, fica no mundo de Alice, eu falo. O cara vive no mundo de Alice, ele acha que vai meditar e vai ser iluminado e tudo vai ser feito por alguém, ou por alguma entidade, ou Deus, sei lá. Né? Eu costumo falar aqui, e tudo que eu trago, tudo que eu falo aqui, é a partir das minhas próprias experiências. Então, tudo que eu vivi nos últimos 20 anos, né, que são mais focados especificamente nesse contexto de desenvolver todo o potencial humano. Então, você precisa entender como é que funciona todas as estruturas. Então, você tem Quando você fala entender as estruturas, é o que eu venho trazendo. A gente sabe que a gente é uma consciência, que tem a parte espiritual, tem a alma, tem o script, tem alguns centramentos que a gente já acessou o script, enfim. Isso estruturalmente, mas eu sei tudo isso, né? Mas então, tudo isso que você está trazendo é realmente isso que eu estou dizendo. É o que tem por trás da estrutura, né? O que tem por trás do visível. Isso você precisa compreender, precisa saber compreender e entender como que usa. Então, é isso que eu quero que você fale. A importância da ação. A importância da ação, porque isso impacta diretamente na sua vida, diretamente no seu contexto de vida, diretamente em como você é. Quer ver? Eu vou dar um exemplo simples. Quantas vezes por dia, porque eu sei que isso acontece todos os dias com todos que estão aqui assistindo, quantas vezes por dia você
se propõe a fazer uma coisa e não faz. Se propõe a ter uma atitude e não tem. Se propõe a iniciar algo e não inicia. Percebe? E são compromissos que você cria com você mesmo, mas você não cumpre. Por que será? Dá para entender o que eu estou falando? Faz sentido o que eu estou falando? Dá um joinha aí quem fez... O dia está iniciando hoje, mas dá domingão, mas dá um joinha aí quem se propôs a fazer alguma coisa no dia de ontem que não fez. Simplesmente não fez. Sei lá por qual motivo. Mas não fez. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: a sua luta diária é com o seu corpo e com a sua mente. Entende? Precisa compreender que a mente e o corpo, eles precisam de comandos. Quais comandos? Todos os comandos. O corpo, ele é o veículo, é como se fosse o carro. A mente é como se fosse o motor do carro. Então, você tem um carro que está sem piloto. Vai para onde esse carro? Entendeu? É a mesma coisa, é como se você... Eu falo isso também, tem gente que senta no banco do motorista e fala assim, pode ir, o carro vai para onde ele quiser. O carro não vai para lugar nenhum. Você precisa sentar no banco do piloto, do motorista e pilotar. Isso acontece de forma consciente. Então, você precisa falar para sua mente, é assim, é assado, vai reto, vira, tem que fazer isso agora, tem que fazer a mente, a consciência dando comandos todo o tempo para a mente. Que aí você constrói a mente consciente que a gente fala. É isso que eu ia falar. A mente consciente, por mais que eu tenha trazido tudo que eu trouxe ontem, esse campo mental, essa atitude mental, ela é construída diariamente, né? A mente consciente, ela é construída a partir dos impulsos da consciência, o que a consciência quer de você a cada respiro. Então, é isso que o Thales está trazendo, que a mente, ela precisa de comando para ela se tornar consciente. Mas, então eu dei o comando e ela se tornou? Eu dei o comando, ela se tornou. Eu dou o comando, ela se torna. Daqui a pouco de novo, amanhã de novo. Ela é interminável, por isso que ela precisa de comandos. Ela não aprende, ela não vai ficar sozinha consciente, tá? Ela é um mecanismo da consciência, imprescindível para a consciência. Não dá para neutralizar a mente, não dá para excluir, não dá para... Porque tem algumas meditações que eu já ouvi, vamos excluir a mente. Não! Ela é imprescindível. A gente vai falar quanto ela é imprescindível e mais para frente vai falar quanto o ego é imprescindível. Tão massacrado atualmente, né? Tudo é ego, tudo é... Enfim... Então, a mente consciente, ela é construída a cada respiro, a cada piscar de olhos. É isso que o Thales está trazendo. A gente precisa sair das teorias, do conhecimento e vir para a prática, porque senão tudo que a gente está trazendo, esse mindset, ele passa a ser mais um. Daqui a pouco ele é mais um. E nós não queremos isso, porque ele não é mais um. Ele é um mindset evolution. Ele é algo que vai te colocar, te tirar de um ponto... que eu falei ontem de ponto A e te levar para um ponto A mais, não é para um ponto B mais, tá? É para um ponto A mais, ok? Então é importantíssimo compreender isso que a gente está trazendo e começar a fazer. Exatamente. Então, por exemplo, complementando o que eu falei agora há pouco, porque você já sabe, né? Então, se você sabe que você não vai cumprir aquilo que você está propondo, então não se proponha a fazer. Porque se você se propõe a fazer e não faz, você se enfraquece. Porque se você propõe a fazer algo com o seu corpo e não faz, o corpo entende que ele está dominando. Ele que está no comando, porque... Tanto o corpo quanto a mente, né? A mente, se você se propõe a fazer algo e não faz, ela entende que ela que
está no controle. Então, se você não for firme com essas decisões, se você não for firme com essas proposições que você coloca para você mesmo, você nunca mantém o controle sobre os seus aspectos, sobre você, sobre o seu corpo e sua mente. Então, eles estão aí para te servir, né? Eles estão a serviço, só que eles precisam ser comandados. Eles que você fala. Eles, corpo, mente inconsciente, mente subconsciente e mente consciente. Essa é uma estrutura construída para que você possa operar no mundo. Né? Então, você está aqui nesse planeta que tem esse corpo e tem essa estrutura. Você precisa aprender a lidar com ela. Então, por exemplo, eu acho que eu vou dar exemplo por mim. Eu tenho 43 anos. Então, imagina só você. Faz 43 anos que eu piloto essa estrutura. Como que eu posso não saber pilotar até agora? Isso assim, é ignorância. Não tem outra palavra. Você está aí dentro do seu corpo, sei lá, 30 anos, 35, 40, 50. Até agora você não sabe como isso funciona. Como é que pode? É por isso que tem tantos problemas, tantas dores, tanto sofrimento, depressão, seja lá o que for. Tantos problemas. É muito tempo. Quando você começou, foi aprender a dirigir o carro, leva algum tempo, leva uns meses para você aprender, depois você vai lá, tira a carta, depois começa a dirigir todos os dias. Você aprende. Né? Quem está mais atento percebe os barulhos do carro, percebe como que aquele carro funciona. Agora você está pilotando aí há sei lá quanto tempo e até agora não sabe como que o carro funciona. Então, eu estou... Vamos levar isso aí para a neutralidade. Agora, eu só quis trazer todo esse contexto para que vocês possam definitivamente compreender que tudo isso precisa do seu comando, tá? Não é do seu controle, vamos dizer assim, mas é do seu comando. Boa. Tudo isso funciona por comando. Boa. Então, vamos voltar um pouco aí para a questão da neutralidade. Que ponto que você quer abordar? Na verdade é o seguinte, então eu estou consciente, né? Estou consciente, decidi, dei o comando para minha mente. Só que aí eu estou vendo cenas, né? Fora de mim, dentro de mim. Como é que eu me mantenho neutra? Como é que eu tenho essa atitude mental neutra para que não tenha interferências? Para que eu não seja indiferente, mas que eu também não tenha interferências, para que eu tome ações rumo ao que eu vim fazer, de fato. Que a gente está dizendo aqui, sair das teorias, sair desse conhecimento, que ele é imprescindível a gente conhecer, mas colocar na ação. Como é que eu me mantenho neutra? Com essa atitude mental neutra. Então, isso é uma postura que você adota, né? Você, a partir do momento que escuta isso, que existe isso, você adota uma postura, fala, bom, eu daqui para frente eu vou praticar essas ações para entrar na neutralidade, para ficar neutro. Então, o maior acontece tempo uma possível. cena na minha frente. Acontece uma cena na sua frente. Você olha aquela cena e não deixe que a sua mente... porque imediatamente a sua mente ela vai qualificar aquela cena, ela vai enquadrar aquilo de acordo com os seus conhecimentos, de acordo com as suas experiências e de acordo com as suas memórias. Então, ela enquadra aquilo, forma uma opinião e aí começa a desencadear emoções, pensamentos, sensações, dispara uma produção de hormônios no corpo. E se aquilo ela enquadrou como algo ruim, por exemplo, você começa imediatamente a sofrer. Se ela polarizou para o aspecto negativo, imediatamente você começa a sofrer. Começa a sentir dor no corpo, dá um aperto no coração, começa a transpirar. Isso desde um fato assim, familiar teu, que talvez esteja acontecendo aí com você, até assistir um filme, né? Não importa o que esteja acontecendo. Se você está vendo algo na televisão ou se está acontecendo alguma coisa na sua frente.
Você precisa olhar aquilo com neutralidade. Ponto de vista? Ponto de vista neutro. Código de Como hoje. que faz isso? É você dar o comando para a sua mente. Simplesmente você fala para ela, isso é o que é. Isso é como é. Não qualifica. Simplesmente observa aquilo e observa o que chega. Porque o que chega primeiro para você é a frequência daquilo. Entende? E a frequência é só frequência. Agora, o que qualifica aquilo é a mente, porque esse é o papel dela. Só que ela precisa ser ordenada. Então, principal coisa aqui, principal comando aqui para a mente, quando vê uma situação, quando chega alguma coisa, simplesmente você observa aquilo, respira naquilo e fala assim, isso é como é. Ponto. Aí ela vai trazer coisas, se acalme, isso é o que é. Nossa, mas isso demora 5 minutos? Talvez demore no começo, mas você pode ir lapidando isso e treinando isso, isso fica muito rápido, imediato, demora nem um segundo. Tá, aí eu tomei essa postura, isso é como é. E aí eu falo assim, então eu não vou fazer nada. Não vou falar nada, não vou fazer nada. Então, se você toma essa postura de neutralidade, você consegue discernir. Seu discernimento, ele acontece. Você tem clareza do que está acontecendo. Porque você não enquadrou aquilo, você não julgou aquilo, você está neutro. Aí você respira naquilo e se pergunta se você precisa ter alguma ação em relação àquilo. Você precisa agir. Você tem que falar alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, ou você simplesmente precisa ali estar naquele lugar de ouvinte, de observador. Neutro. Entende? Agora, o outro polo, que é o polo, vamos dizer, se você não tem isso consciente, né? Se você deixa a sua inconsciente, o subconsciente tomar conta, a mente, ela organiza aquilo, enquadra, vai produzir emoções, vai produzir sentimentos, sensações, o corpo dispara hormônios, você se torna um ser reativo. Você reage a toda e qualquer situação, não importa se está na televisão, não importa se está na sua frente ou se está lá com o seu vizinho, imediatamente aquilo dispara, dá emoções, um monte de pensamentos, você vai lá e age. E agir é chorar, rir, na verdade, você vai lá e reage, né? Reage. De forma inconsciente, atropela as coisas, atropela as situações, atropela as pessoas. Aquilo talvez nem fosse papel seu fazer, você se intromete naquilo porque quer. Porque está inconsciente. Cria problemas. Cria problemas para você e cria problemas para o outro. A partir do momento que você se intromete numa situação, numa causa que não é para você, você assume responsabilidade sobre aquilo. Então, às vezes, você pode desencaminhar uma coisa por conta do seu ímpeto de reação. Reagiu... É inconsciência. Reagiu, aquilo não era para você, mas você tem esse impulso inconsciente de fazer. Vê uma situação, vê uma pessoa, não, vem cá, peraí que eu vou pegar, tô aqui, já fiz, tá aqui para você. O cara fala, não, eu não quero isso. Não preciso não precisa assim, põe essa roupa aqui, não sei o que, veste, vai, e vai assim. O cara não tá querendo, não tá precisando da sua ajuda, não tá. Talvez ele precisava só se mantesse neutro, né? Talvez o que ele precisaria de apoio de um ouvinte, de você em silêncio na presença. É isso que ele precisaria. Agora você vai lá e atropela tudo, o cara perde a oportunidade de tomar conhecimento daquilo que ele estava fazendo e você perde a oportunidade de ficar quieto. Entende? Então, a neutralidade, gente, ela é isso. É uma chave para você não criar problemas para você, não criar problemas para o outro e não criar problemas para o mundo. Entende? Porque
tem gente que cria problemas para o mundo, dependendo do nível dele, de ação, de reação, ele cria problemas. Isso estende se a gente está falando de uma coisa fora, né? De uma cena. Mas isso também internamente, né? O seu mundo interno, como você diz, tudo acontece aqui dentro. E começa isso, tudo a partir de dentro. Eu estou citando o estímulo que vem de fora, mas é o seu mundo interno que está em jogo. Porque tudo acontece dentro de você. Tudo acontece no seu mundo interno. Então é isso que está em jogo. É o seu equilíbrio, é você se manter harmônico, é você estar coerente com o que está acontecendo. É você viver, né? Você realmente viver sem ter que ficar administrando as consequências daquilo depois, que podem ser desastrosas. Então, gente, respira e neutraliza. Encontre esse ponto de neutralidade e trabalhe isso dia a dia, situação a situação, incansavelmente. Né? Agora está nesse momento aí que as pessoas ficam mais em casa, tendem a ver mais programas de televisão. Né? Já exercita aí, né? Começa daí. Tá chegando uma informação, para de absorver toda essa informação que é bombardeada. Olha isso com neutralidade, porque você não absorve aquilo, não carrega o seu HD com um monte de informação que não vai servir para nada. Entre nesse ponto neutro. Essa atitude mental nessa postura, é uma postura. Entre nessa postura neutra e comece a andar na sua vida a partir disso. Seja o que você estiver fazendo, o que você for fazer, ou com quem você for fazer. Dentro dessa neutralidade. E a pergunta que não quer calar, é bom viver aí? Para mim, só pode ser assim. Né? Não tem... Para a gente encontrar... vamos dizer assim, para você poder deixar o outro em paz, você precisa entrar nessa neutralidade. Para você ser a consciência. Para você estar cada vez mais focado em você, na sua vida. Né? Você vai cuidar da sua vida, tipo assim. Então, cada um precisa cuidar da sua vida, e é nesse ponto de neutralidade que você consegue fazer isso, de forma eficiente, de forma efetiva. Tá? Consciente, essa é a chave, né? Tá, mas aí o outro pode achar que eu tô indiferente. E aí? O outro que acha? O que o outro acha é problema dele, não é problema seu. Quando você se importa com o que o outro está achando de você, você começa a criar problemas. Você saiu da neutralidade. Saiu da mente consciente. Saiu da mente consciente. Não deu nenhum comando. Ou você vai querer justificar aquilo, ou você vai querer dar o troco naquilo, ou você vai querer sei lá o quê, ou simplesmente você vai ficar indiferente. Se você ficar indiferente com o que o outro está pensando, você se incomodou. Tá? Mesmo assim, você se incomodou. Você está inconsciente, né? O outro falou uma coisa, pensou uma coisa, você não deu atenção, ficou indiferente àquilo, virou as costas e foi embora. Porque aquilo te tocou em algum ponto aí dentro, né? Te magoou, sei lá o quê, e você, na verdade, comprou a ideia dele. Aí você perde. Você perde porque você está indiferente, você não está na neutralidade. Percebe? Tem uma grande diferença. Se você entrar na indiferença, se você for indiferente com o que o outro está dizendo sobre você, você também perde a oportunidade, porque você compra aquela ideia, simplesmente aquilo vai te dar raiva, vai te dar ódio, sei lá o que vai dar, você vira as costas e vai embora. Só que você carrega aquilo. A indiferença é inconsciência. Indiferença é inconsciência. Você vai estar... E o ruminar da indiferença é você acessar a subconsciência, você ficar nas memórias. Porque você ruminando. Se você for pesquisar aí no seu HD,
você vai ver que tem várias situações que você fez isso, né? A pessoa falou uma coisa ou fez alguma coisa, você não gostou e foi indiferente àquilo, virou as costas e falou, eu vou embora daqui, porque... Ok. Só que ficou, né? Só que você pode ver que, de vez em quando, essa situação ela vem na sua cabeça. De vez em quando ela vem. De vez em quando ela vem. Por quê? Porque você arrastou aquilo com você. Você deixou aquilo entrar, né, comprou aquela ideia e leva com você. Então, você tem que ficar lidando com aquilo todo o tempo. Nada neutro, né? Entendeu? Então, quando você olha para aquilo, entra nesse ponto de neutralidade, fala assim, ele é como é, né? Ele sendo aquilo, o que ele está dizendo não tem nada a ver comigo, ele está dizendo sobre ele, porque é a visão de mundo dele, e não tem nada a ver comigo, não condiz. Então, ele pode falar o que ele quiser, é problema dele. Ele que tem que se virar com isso, não é problema meu. Então, você fica nessa neutralidade, e aí você continua. A vida segue. Voltando a dizer, quando você entra nesse estado, nessa atitude, você toma essa postura mental neutra, você respira e até vai saber o que fazer, se é só silenciar, se é dizer alguma coisa, né? Se é fazer alguma coisa, se é contribuir ou não com aquilo. Exatamente. O que precisa sempre a gente perceber e se perguntar, se não estiver percebendo, sempre se pergunte, né? Se é papel seu fazer alguma coisa. Se é papel seu falar alguma coisa. Se vier uma vozinha lá, não faça. Porque não é papel seu, não fale. Né? Se mantenha neutro. Se mantenha neutro. Isso é papel de alguém que não é seu. Então, às vezes, tem alguém do seu lado, daqui a pouco essa pessoa se manifesta, porque era papel dela. Ela que tinha energia para fazer aquilo, para falar aquilo, ou para ter uma ação em relação àquilo. Você não tinha, e se você vai e faz, você se intromete. Se pergunte sempre, é papel meu? Eu estou vendo essa situação, isso está acontecendo na minha frente, mas eu tenho que fazer alguma coisa? Se não tem, não faça. E se porventura eu tenha, né? Essa ação vai ser muito mais discernida. Exatamente. Se porventura tem, você tem que fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer? Vai ser assertiva, você está neutro. O que eu tenho que fazer diante dessa situação? Porque você está neutro e você pergunta e a resposta vem. Aí você faz. Aí você fala. Se não tem, não tem. Se tem, faz. E quando essa ação, ela é neutra, ela não é reativa, ela é uma ação, né? Não é a reação da indiferença. É a reação, é. Ela é muito assertiva, a outra pessoa está receptiva, então a coisa encaixa porque ela é neutra, ela não está enquadrada em nenhum lugar, ela não vem da sua memória, ela não vem da sua inconsciência, não, ela não vem do seu achismo. Não, ela vem, é praticamente uma conversa, sabe, de consciência para consciência, né? Exatamente. Se você parar para observar, né, o padrão de reação, ele é sempre o mesmo. Então, você já tem um modelo de operação para determinados estímulos. Então, você recebe um estímulo e tem uma reação que é sempre igual, sempre a mesma, porque isso já é padronizado. Padronizado de acordo com as experiências que você tem, com o conhecimento que você tem. Então, você busca sempre, né? Isso está na mente inconsciente, você reage sempre da mesma maneira. Se você está indiferente, você continua reagindo da mesma maneira. Se você não está consciente, você não tem a oportunidade de começar a agir de uma maneira nova. Então, de forma consciente, você se pergunta, respira e se pergunta, o que eu preciso fazer? Né? Qual é a ação? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Se pergunte, é você com você mesmo. E a resposta, ela surge, ela vem, e talvez você vai ter uma ação que você nunca teve antes. Provavelmente. Né? Eu posso quase que afirmar, se você tiver nesse diálogo com você mesmo, é quase 99,999% que você vai trazer uma ação nova. E a partir daí você começa um novo caminhar com novas ações
para determinados estímulos. É isso que vai fazendo a diferença. É uma maravilha. É uma maravilha. Às vezes você, trabalhando dessa forma, às vezes você, com o mesmo estímulo, você age de várias maneiras diferentes. Às vezes você tem um estímulo aqui hoje, você age de forma consciente de uma maneira. Amanhã você tem um estímulo parecido com esse e você, de forma consciente, vai ter outro tipo de atitude, outro tipo de ação, porque você vai estar em outro lugar com outros personagens. Se você está inconsciente, você age toda vez da mesma maneira. Toda vez tem o mesmo tipo de reação para os estímulos que são parecidos. E aí, só concluindo isso, a frase, só concluindo isso, é assim: aquela frase que você não constrói resultados diferentes tendo o mesmo tipo de ação. Então, sempre você tem a mesma ação, você vai produzir sempre o mesmo resultado. Essa é a dinâmica. Para produzir resultados diferentes na sua vida, você precisa ter ações diferentes. Faz sentido aí? Muito sentido. Muito. Estão compreendendo o que eu estou falando? Dá um sim aí. Gente, o pessoal do YouTube ou aqui do Instagram, Instagram logo cai. Tem alguma questão? Querem que a gente fale um pouco mais disso? Eu até ia entrar na questão que a gente falou da pessoa indiferente, da indiferença. Porque também tem a outra pessoa, né? A salvadora. Ela não consegue ser indiferente. Pelo contrário, ela atropela a ponto de achar que precisa salvar. Só que eu não vou entrar nessa questão, a gente falou disso no áudio, né? No áudio complementar, eu coloquei ele ontem, noitão, eu acho, umas 8 e pouco, no canal do Mindset Evolution, no nosso canal. Para acessar o canal, link da bio das Águas de Micael. É um áudio, tem uma descriçãozinha lá, é um áudio. Então, eu quero que vocês ouçam, porque a gente falou disso, desse salvador. A pessoa que ela não é indiferente, ela não consegue ser neutra e ela se põe no lugar de salvador da pátria. Tudo ela faz, tudo ela atropela. Também não é esse lugar. Também nesse lugar. Então, a gente falou, Thales, a gente foi conversando, foi um talk, foi uma conversa, e ele falou um pouco mais sobre isso, tá? Mas aqui a gente está focados na neutralidade versus indiferença. Vocês conseguiram compreender? Vocês têm alguma questão sobre isso? Só o fato, acho que eu li aqui, isso é para mim. Acho que é a Nalê que colocou saudade, Nalê. Só o fato de tomar essa consciência já é um caminho, né? De ouvir isso com ouvidos, né, abertos mesmo, neutros daí, né, absorvendo essa mentalidade evolution de ser. Mas tem que colocar, o que o Thales falou, colocar na ação. Só de teoria a gente não se vive, né? Porque tem N teorias aí, todo o nosso trazer aí, toda essa mentalidade, esse Mindset Evolution está trazendo coisas inovadoras, coisas novas, quebrando paradigmas, fazendo disrupções das coisas, ok, mas a gente não vive só nesse lugar. O que nós queremos, nossa proposta, é que vocês coloquem essa expansão da consciência aí de uma forma profunda, vocês tomem essa atitude de estarem expandidos, que coloquem ela no dia a dia. Essa é a sacada, senão não faz sentido. Senão a gente, daqui a pouco vai ser mais um. Não é isso que a gente quer, tá? Deu para entender. Acho que todo mundo entendeu e já está todo mundo na neutralidade. Porque ninguém fez nenhuma pergunta. Ninguém quer causar problemas. Ninguém quer causar problemas. Então, muito bom. Vocês compreenderam e já colocaram na prática, né? Que é o seguinte, um exemplo de neutralidade é você olhar o leão e a zebra, né? Bom, até falei que é o leão sendo leão e a zebra sendo zebra. Mas o leão come a zebra. Mas o leão come a zebra. Meu Deus, olha, isso é um terror. Deus não deve estar vendo isso. Deus errou quando vai fazer o leão comer a zebra. Coitada da zebra. Isso é o quê? Neutralidade, gente? Né? Você está entrando aonde aí? Está polarizando. Então, coitado da zebra. Mas e o leão, não precisa comer? Então, é o leão sendo leão e a zebra sendo zebra.
Os dois estão no seu papel, né? Estão cumprindo exatamente o seu papel. Aí você precisa olhar aquilo e, de forma neutra, entender que aquilo é como é. Boa. Aquilo acontece do jeito que acontece e é como é. Leão sendo leão e zebra sendo zebra. Isso é um exemplo simples e muito efetivo assim, para a gente poder entender e compreender o que é a neutralidade. Bom, a Nathalie colocou aqui, preciso praticar, porque eu banco a salvadora da pátria. Foi bom eu ter tocado nesse ponto. Ou eu sou totalmente indiferente, mas fico ruminando aquilo, aí sofro e causo problemas, confesso. Exatamente o que eu falei, exatamente o que a gente trouxe aqui. Deixa eu ler as outras. A Dani, todas as colocações de vocês estão me ajudando muito na minha postura diária. Minha família está notando uma diferença em mim muito positiva. Olha. Exatamente. A Nathalie volta e fala, mas eu estou procurando ultimamente não julgar, ser neutra com os meus irmãos, pais, minha irmandade. Gratidão pelo ensinamento. Boa. Você vê os lugares que a gente entra? Eu tinha esse lugar de salvadora, né? Tinha. É um lugar muito perigoso. Ainda mais se nós estamos inseridos no meio holístico, né? No padrão Holos que eu trouxe para elas numa outra ocasião. Esotérico, né? Não holístico. Padrão esotérico. Não, que você entra nesse lugar de salvador do mundo, perdeu, né? Perdeu. A Vanessa, pois, tem que estar consciente o tempo todo e se auto-observar. É isso. A Dani volta e fala, o melhor de tudo, eu estou me sentindo mais leve. Porque é próspero para si mesmo, né? Você volta toda a sua energia para você. É a partir daí que você consegue transbordar, vamos dizer assim. A partir daí que você realmente consegue contribuir com o contexto. Mas aí vem tema para outra live. Nossa, mas eu voltar totalmente para mim, isso não é ego? É outro live. Aí dá uma live só disso. 2 horas de live. Vamos fazer isso aí, uma live assim, deixa o ego em paz. Deixa o ego em paz. Porque, gente, eu já disse isso várias vezes para elas, para eles, né? Só existe a gente, né? A grosso modo. Né? O nosso maior propósito aqui é desenvolver a nossa individualidade. Olha que doido isso, né? E as pessoas na inconsciência pegam essa potência que é desenvolver o indivíduo, o eu que eu sou, o eu consciente que sou, e fala, é ego, então pego e faço qualquer coisa. Não, é porque é muito fácil você colocar toda a sua atenção lá para fora. Porque tem muito estímulo e tudo te chama para fora. Então, tudo faz você justificar. Tudo faz você justificar e você coloca toda a sua atenção lá para fora, coloca tudo. Só que para você criar uma individualidade, você tem que trazer toda a atenção para dentro. Esse é o problema. As pessoas não querem se olhar de frente. E essa é a maior chave para que você possa ativar todo o seu potencial humano. É quando Jesus fala assim, vocês vão fazer muito mais do que eu fiz. Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Como? É olhando lá para fora? Não. É voltando toda a sua atenção para você. Você como indivíduo. Porque aí é onde você consegue enxergar Deus, não é lá fora. Primeiro você tem que enxergar aqui dentro. Aí o reflexo vai estar fora. Eu até coloquei ontem, Deus é de eus, né? Eus. Mas não chamava outra coisa. Exatamente. O que mais que temos ali? Nós vamos fazer, tá na bala do ego. Não, nós precisamos fazer, porque a gente traz um mindset assim libertador para isso. Porque a galera colocou o ego num lugar onde ele se tornou uma justificativa, né? Como tudo. A mente, não sei o quê, como tudo. Vamos trazer esse tema aí. Isso é importante, mudar esse mindset aí. Mas já saibam, o ego é fundamental, ele é uma estrutura
tão importante, senão... Não, né? o ego ele é o centro de individualidade do ser. É. Então, como que você pode passar a vida tentando excluir o ego ou falando que a culpa é dele? Então, a culpa é sua. De não saber dele. Deixa o ego em paz e traz ele junto com você. Vamos que vamos. Um beijo, obrigada. Beijo grande a vocês.